Meus amados, lemos alternadamente o capítulo 42 do profeta Isaías, do verso 1 até o verso 9. Eu quero usar o mesmo texto para ministrar ao seu coração, é claro, primeiramente ao meu coração. Eu vou usar o verso 1 até o verso, do verso 1 até o verso de número 7. Já fizemos a leitura no início do culto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos olhar para alguns versos do capítulo 42. Curve a sua cabeça, vamos orar. É bom estarmos aqui na casa do Senhor, juntos, adorando a esse Deus tão amoroso e misericordioso. Ele que nos amou primeiro, que nos buscou quando estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem nenhum lenitivo. Amado Deus, te rendemos graças pelo dia de hoje, por este momento de culto, de serviço espiritual que ao Senhor nós oferecemos. O Senhor já tem recebido o louvor dos nossos lábios. As orações que aqui foram feitas, certamente chegaram ao trono do Altíssimo. E agora, Pai, eu te dou graças pela oportunidade que tenho de ministrar a santa palavra do Senhor. Me sinto pequeno, limitado, mas creio que o Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, me usará como instrumento dócil em suas mãos. Edifica, ó Deus, teu povo através da ministração da palavra. Assim oramos e já te agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a profecia de Isaías, um profeta maior, faz referência a 4 cânticos que celebram o servo do Senhor. Isaías foi um profeta messiânico, falou muito a respeito do Messias. E aqui nós encontramos o primeiro cântico do servo do Senhor, capítulo 42, que inicia com o verso 1 e vai até o verso de número 7. Depois, o profeta, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 49 apresenta outro cântico
do servo do Senhor, que vai do verso 1 até o verso 6. No capítulo seguinte, capítulo 50, mais um cântico do servo do Senhor, que vai do verso 1 até o verso de número 11. E finalmente, capítulo 52, apenas um versículo, o verso de número 13. A primeira pergunta certamente é: quem era esse servo? Quando você examina esses 4 cânticos apresentados pelo profeta Isaías, de repente você pode pensar: quem era esse servo? À primeira vista, parece que esse servo seria Ciro, o grande rei da Pérsia. Para que vocês tenham uma ideia melhor, a Pérsia é hoje o Irã. E Ciro foi o grande rei da Pérsia. E a palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra que Deus usou, o rei Ciro usou esse homem para redimir o povo de Deus, libertar o povo e restaurar esse povo e trazê-lo de volta à sua pátria. Consequentemente, podemos afirmar que Ciro foi o protótipo do perfeito servo do Senhor que ainda estava para vir. Ele foi o tipo do perfeito servo do Senhor que ainda estava para vir. Para nós, crentes em Cristo, para nós cristãos, não há nenhuma dúvida que o servo que aparece nos cânticos da profecia de Isaías seja Jesus de Nazaré. Eu acho que nenhum cristão não paira na cabeça de nenhum cristão que Jesus não seja esse servo do Senhor apresentado pelo profeta Isaías. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, a voz divina, a voz de Deus, ouvida naquela ocasião, o Senhor falando, o Senhor faz alusão ao verso 1 de Isaías 42, quando está escrito: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olhe para o verso 1 de Isaías 42. Veja o que está escrito: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Portanto, é uma alusão direta à profecia de Isaías, capítulo 42, verso 1. Outro fato importante a ser destacado é que o cântico do servo é citado várias vezes no Novo Testamento em referência à pessoa de Jesus. De modo que, para a minha vida não há dúvida, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito.
não paira sobre a minha cabeça nenhuma dúvida. O servo do Senhor, apresentado pelo profeta Isaías em 4 oportunidades, esse servo é, na verdade, a pessoa bendita de Jesus. Mas vamos analisar, meus irmãos, este cântico de Isaías 42, do verso 1 até o verso de número 7. E é interessante que este cântico é aplicado literalmente ao ministério de Jesus. Literalmente aplicado à pessoa bendita de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, eu gostaria que você abrisse o texto bíblico mencionado. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 17 até o verso 21. Mateus, capítulo 12, do verso 17 ao verso 21. Veja o que está escrito. Se a gente observar o verso 15: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Verso 17. É aí que Isaías vai aplicar o cântico de Isaías 42 à pessoa bendita de Jesus, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Texto de Isaías, do cântico do servo, do capítulo 42, aplicado literalmente à pessoa e ao ministério de Jesus. Portanto, a profecia nos ensina que é por meio do ministério do servo que Deus realizará seu grande plano de redenção para o mundo. É através do servo apresentado pelo profeta Isaías que Deus realizará seu grande plano de salvação para o mundo. Meus irmãos, este primeiro cântico de Isaías 42 nos mostra com tanta perfeição, com tanta singularidade, a bondade do Senhor Jesus. Apresenta o Senhor como sendo boníssimo, e também nos ensina o que Ele viria fazer. Nos ensina a respeito de sua missão gloriosa, a missão de resgatar aqueles que estavam perdidos. Esta é a grande missão do servo do Senhor. E eu gostaria de destacar 4 coisas aqui inicialmente. Primeiro, o servo do Senhor, que o profeta Isaías apresenta,
E que a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12 aplica literalmente à pessoa de Jesus. O cântico nos ensina que ele tornaria público o direito dos gentios. Se você olhar de novo para o verso de número 1, Isaías 42, está escrito: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele, Jesus, promulgará o direito para os gentios. Olha aqui para mim, meu irmão. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, o servo do Senhor, aos gentios, a nós, gentios, nós, brasileiros gentios, aos gentios, as portas do reino divino, de justiça e retidão foram abertas. Por esta razão, eu e vocês aqui estamos adorando o servo do Senhor. Por esta razão, aqui estamos nós louvando o nome bendito de Jesus, apresentado pelo profeta Isaías como sendo o servo perfeito do Senhor. Ciro foi o tipo dele, somente o tipo, protótipo do servo perfeito. Ciro, de fato, foi usado por Deus para reconduzir de volta o povo de Israel que estava no exílio. Mas ele era apenas o tipo do servo do Senhor perfeito. E este servo do Senhor perfeito tornaria público o direito dos gentios. E nesta noite, este direito faz parte de minha vida e de sua vida, e eu posso louvar ao Senhor com toda liberdade. Amém, meu irmão? Glorificar a Deus com toda liberdade. Sabe quantas vezes este direito dos gentios é mencionado? No capítulo 42, 3 vezes, do verso 1 até o verso de número 4. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Jesus, hoje temos o direito de exaltar o nome que está acima de todo o nome maravilhoso de Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar: Isaías mostra de uma forma muito clara que o ministério do servo do Senhor não seria um espetáculo público. Se você olhar para o verso de número 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, com o objetivo de receber a glória. A glória ele transferia para o Pai. Ele estava na condição de servo, e a glória ele transferia para o Pai. O seu ministério público não seria um espetáculo para os ouvidos e para os olhos. O servo do Senhor não usaria a pregação e o clamor em oração para promoção pessoal. Ele não estava preocupado com a sua promoção pessoal.
O Senhor estava proclamando o direito dos gentios. Ele veio para redimir, Ele veio para perdoar, Ele veio para salvar, e não em busca de reconhecimento ou de promoção pessoal. Terceira coisa, o verso 4 nos mostra que Ele seria o mediador de uma nova doutrina ou aliança. Seria o mediador de uma nova doutrina ou aliança. Olhe para o verso de número 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, aguardarão a sua palavra, aguardarão o evangelho da graça. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Esta nova doutrina, ou esta nova aliança, capacita as pessoas a guardar a lei do servo do Senhor. A guardar a lei do servo do Senhor. O verso 6 deixa isto muito claro. Olhe para o verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão. Vejam o cuidado especial e maravilhoso do servo do Senhor. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Tomarei o servo do Senhor pela mão. Ele será luz para os gentios. Ele será o mediador da nova aliança. A nova aliança trazida pelo servo do Senhor é também chamada de aliança da minha paz. Isaías capítulo 54, verso 10. Essa aliança é também chamada de aliança perpétua. Isaías capítulo 55, verso 3. E ainda Isaías 61, verso 8. Jeremias 31 menciona a nova aliança. A nova aliança chegou. Ela veio através do servo do Senhor. Em quarto lugar, o servo do Senhor daria livramento espiritual. Ele daria livramento da cegueira. Ele daria livramento da servidão e das trevas do pecado. Olhe para o verso 7. Está escrito: para abrires os olhos aos cegos. Ele abriu meus olhos, que estavam escamados por conta do pecado. Uma vida completamente vendida ao pecado. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cativeiro os que jazem em trevas. Este é o ministério singular, poderoso, maravilhoso, libertador da pessoa bendita de Jesus. Todos nós estávamos exilados espiritualmente. O povo de Israel estava exilado, fora da pátria, fora da terra. Nós estávamos exilados espiritualmente. Porém, o servo do Senhor veio ao nosso encontro, iniciativa dele. Ele veio ao nosso encontro e nos declarou livres da escuridão das trevas. Amém, meu irmão? Não estamos mais em trevas. Estamos agora na luz do servo do Senhor.
Estamos na luz de Cristo Jesus. Ele nos libertou da escuridão e das trevas. Aleluia! Todos esses benefícios, todos eles, para nós que estamos em Cristo, nós que fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pelo servo do Senhor, já temos experimentado de forma prática. Não é retórica, é algo que a gente vivencia no dia a dia, já temos experimentado. Todavia, nunca devemos esquecer que o ministério do servo do Senhor continua sendo eficaz em nossas vidas através dos anos. O ministério de Jesus, a obra redentora de Cristo, a obra mediadora de Jesus continua sendo eficaz na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém, meu irmão? O verso 3 nos ensina esta realidade de duas maneiras. E eu quero focar exatamente o verso de número 3. O verso 3 nos ensina esta realidade de duas maneiras. E é sobre isto que eu quero me deter um pouco mais. Isaías disse que o servo do Senhor não esmagaria a cana quebrada. Olhe para o verso 3. O servo do Senhor não esmagaria a cana quebrada. Está escrito no verso 23. Não esmagará a cana quebrada. Será que nós entendemos esta linguagem? Será que essa linguagem bíblica, ela é clara para nós? Deixe-me clarear. Cana, ou caniço, é uma espécie de erva alta que cresce nos lugares úmidos, pantanais, as margens dos rios, etc. As crianças em Israel, segundo o autor do livro Esgotamento Espiritual, as crianças gostavam de sentar-se às margens dos rios e tirar o miolo das canas, a fim de fazer flautinhas musicais. É interessante como Isaías aplica isso. Vejam bem, a tarefa era delicada, é claro. A cana poderia ser facilmente quebrada ou esmagada. Aquela cana poderia ser danificada de uma forma muito fácil. E isto acontecendo, estaria a flautinha inutilizada para produzir sons musicais. Então, as crianças jogavam fora toda a cana quebrada. Não servia mais. Aquela cana não servia mais para ser usada como flautinha, não sairia som nenhum som musical. Vamos aplicar. O profeta Isaías disse que quando o servo do Senhor viesse, ele não esmagaria a cana quebrada. Ele não esmagaria a cana que já estava quebrada. A minha vida e a sua vida. Uma cana já quebrada, por conta do pecado,
por conta da separação de Deus. Ele não esmagaria essa cana quebrada. Louvado seja Deus para sempre. Mateus capítulo 12, do verso 17 a 21, como vimos, ratifica a profecia de Isaías. Portanto, o Cristo, o servo do Senhor, se caracteriza como pessoa que nunca joga fora aqueles que falham na vida. Eu falho, você falha. Eu sou caninha quebrada. E eu falho diante do meu Senhor. Eu peco diante do meu Senhor, porém o meu Senhor não joga essa flauta fora. Ele conserta e dessa flauta sai som para o louvor do seu nome. Aleluia! Ele não joga fora a cana quebrada. Ele conserta, ele ajeita, ele remonta. Ele faz algo muito especial. O Senhor restaura as canas quebradas. Ele me pegou quebrado, sofrido, dolorido, completamente vencido pelo pecado, uma cana quebrada, e Ele restaurou a minha vida e continua restaurando a minha vida. Ele pegou você, cana quebrada, restaurou a sua vida e continua restaurando a sua vida até que Ele venha. Que coisa gloriosa é a Bíblia. E a gente começa a compreender como o texto sagrado fala tanto ao nosso coração. Portanto, o Senhor Jesus, Ele pegou a cana quebrada, pegou a minha vida e a sua vida, canas quebradas, transformando-as em instrumentos musicais que tocam seu cântico da graça, ou que cantam o seu cântico da graça. Louvado seja o seu nome para sempre. Segunda verdade que eu quero deixar, usando ainda o verso 3. O servo do Senhor não apagaria a torcida ou pavio que fumega. Olhe para o verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Deixe-me clarear na sua mente. Nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, as casas eram iluminadas por lamparinas. Lamparinas de óleo. Um pavio feito de fio de linho boiava naquele óleo da lamparina. Aquele cheiro era insuportável. Eu me lembro de lamparina de querosene. O cheiro é muito forte. É muito forte. Eu vi muita lamparina de querosene no interior, nos sítios, nas fazendas. Eu lembro bem disso. Aqui é de óleo, não de querosene. É de óleo. E aquele óleo iluminava a casa, juntamente com aquele pavio de linho que boiava no óleo. Se aquele óleo de azeite, era óleo de azeite, se aquele óleo de azeite acabasse, imagine o mau cheiro. O mau cheiro e a fumaça do linho queimado eram insuportáveis. A fumaça e o cheiro do linho queimado. O pavio era apagado e jogado fora. Era totalmente descartado. O pavio era tirado da lamparina e jogado fora. Era descartado.
Um pavio jogado fora não servia para nada, não significava nada. Sabem por quê? Porque em qualquer casa havia sempre uma caixa cheia de pavios de linho. Aquele pavio descartado não significava absolutamente nada. Agora vamos entender o que o profeta está dizendo a respeito de Jesus, o servo do Senhor. O profeta Isaías disse que quando viesse o servo do Senhor, ele não apagaria a torcida que fumega, é a minha vida e a sua vida. Um pavio que não servia para nada. A minha vida não servia para nada. Uma torcida que fumega. Um pavio que fumega. E mais uma vez, meu querido irmão, eu menciono Mateus capítulo 12, do verso 17 ao 21. Mateus 17 corrobora com a profecia de Isaías. Aqui, aprendemos que o Senhor Jesus não se livra daqueles que se queimam na caminhada da vida cristã. Louvado seja Deus. Já imaginou se Jesus se livrasse de você quando você pecasse? Quando o pavio não servisse? Quando a sua vida tivesse cometido um delito diante do Senhor? Jesus não se livra dos seus filhos. Ele não se livra dos seus irmãos. Ele não se livra dos filhos do Pai. Você pode dizer amém, meu irmão? Isto não significa licença para pecar. Crente tem temor do Senhor no coração. Pecado na vida do crente é acidental. Deveria ser sempre acidental. Nunca uma prática, algo acidental. O servo do Senhor não apaga aquele cuja luz bruxuleia ou brilha fracamente. De repente, por conta da minha desobediência, a minha luz brilha fracamente. O Senhor não se livra de mim. Muito pelo contrário, Ele cuida de mim. O servo do Senhor toma os restos fumegantes de uma vida esgotada e a transforma numa vida que brilha, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja Deus para sempre. Que coisa maravilhosa é o Evangelho, meu irmão. Que coisa maravilhosa é a pessoa bendita de Jesus. A minha vida esgota, a sua vida esgota. Esse autor do livro Esgotamento Espiritual, ele trata exatamente disso. Crentes esgotados. Crentes que estão somente fumaçando, não estão brilhando, por conta do afastamento do Senhor, por conta do afastamento do Evangelho. Mas o Senhor Jesus pega essa vida esgotada e mais uma vez a transforma numa vida que brilha como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória seja dada ao nome bonito de Jesus, maravilhoso de Jesus. Eu disse bonito, mas é bonito também. O nome de Jesus é lindo. Jesus
é o nome que está acima de todo nome. Amém, meu irmão? E eu quero concluir dizendo: se você é uma cana quebrada, não sei como você entrou aqui esta noite, não sei como está a sua vida espiritual, não sei como está a sua caminhada com Jesus, não sei como está a sua caminhada com o Evangelho da Graça, não sei como está a sua vida, mas se você é uma cana quebrada pelos problemas da vida, ou um pavio que não ilumina mais, somente fumega, nesta noite, aqui e agora, o Senhor Jesus, o servo do Senhor, apresentado pelo profeta Isaías no primeiro cântico de Isaías 42, o servo do Senhor, graciosamente, toca mais uma vez na tua alma, toca mais uma vez no teu coração, e Ele fala para servos, Ele fala para a cana quebrada, Ele fala para pavio que não ilumina, para pavio que apenas fumega. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir a voz do servo do Senhor, você vai cear com Ele e Ele contigo, em nome de Jesus. Cearei com Ele e Ele comigo. Como está a sua vida? Você é cana quebrada? É pavio que apenas fumega, não ilumina mais? Lembra da palavra de Jesus: vós sois a luz do mundo. De repente você não está sendo mais essa luz que ilumina as trevas deste mundo. É apenas um pavio que fumega, uma luz fraca. Nesta noite, o Senhor não vai quebrar a sua vida. Nesta noite, o Senhor não vai jogar fora a sua vida. O pavio que apenas fumega, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar o seu fervor espiritual. Ele vai restaurar a alegria da salvação. Muitos crentes há muito tempo já perderam a alegria da salvação, a alegria que o Espírito Santo pôs no coração. Nesta noite, o Senhor Jesus está dizendo que vai restaurar a sua vida. Ele não vai jogar fora o pavio que fumega, nem vai terminar de destruir a cana quebrada. Assim nos abençoe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.